Fico muito feliz de ver os conhecidos aqui. É uma honra estar aqui. Bom, a minha carreira é de professor mesmo, de mistério. Assim. Quando estou estudando o Evangelho, eu estudo igual estudo matemática, aritmética, português, inglês, geografia. Eu acho que o Evangelho a gente estuda assim, né? Porque um momento de oração a gente enche de fervor, oh Deus, assim, é mais ou menos assim, né? O estudo do Evangelho é uma coisa bem racional mesmo, sabe? Para a gente entender. Sabe? O Divaldo Franco, há uns 8 anos, ele teve no Center Convention, e falando que o Evangelho, que grandes psiquiatras americanos já citam o Evangelho como um livro de ciência. A palavra Evangelho significa boa nova, né? O Evangelho é o Novo Testamento. Então a gente às vezes aqui fala Evangelho, parece que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho é os ensinamentos de Jesus, né? Então, olha, os ensinamentos de Jesus é livro de ciência. Hoje a gente ama porque a gente é esperto, a gente perdoa porque a gente não é bobo, né? Porque a gente é bonzinho, né? Então, estudar o Evangelho é uma coisa que gasta mesmo entendimento, né? E essas coisas todas a gente tem que entender. Igual estuda geografia na escola, né? Então, eu gosto muito, eu continuo estudando o Evangelho, a Bíblia, e estou aprendendo muito. E uma das coisas que eu sinto falta, às vezes, é da interlocução, né? A gente fala, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Às vezes você pergunta, a pessoa não quer responder, não pode atrapalhar, porque a pessoa pode atrapalhar a mediunidade, interrompe, né? E o processo didático-pedagógico, ele demanda essa interação, né? Sabe? Essa motivação. Mas eu sempre gostei de estudar. Eu estava lembrando, depois, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu frequentava evangelização com a dona Áudia Castelo. Dona Áudia, das 9 às 10 da manhã, no domingo. Depois era a mocidade. E quando tinha uma palestra interessante na mocidade, ela falava para eu ficar, para eu ouvir, né? Eu ouvi o Jerônimo Tiburcio, Manuel Tiburcio, vocês conhecem o Manuel Tiburcio? O Manuel Tiburcio é muito conhecido, e o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça era mais velho que a gente, eles eram uns 10 anos mais velho que eles. Eu acho, não sei se eu acho que o Manuel Tiburcio falou não sei o que é a lei de Italião, né? Meu Deus do céu, a lei de Italião, eu olhei para o lado, estava todo mundo prestando atenção, e eu querendo saber quem que é esse tal Italião, né? Ninguém falava nada. Eu falei, nossa, só eu que não sei quem é o Italião. E eu cheguei em casa, a gente era vizinho, senhor. Eu me lembro que quarta-feira tinha uma senhora que incorporava no trabalho de obsessão, era um escândalo. Eu não saía à noite para ouvir aquela coisa lá. Mas eu cheguei em casa e fui pegar a Bíblia, né? Meu pai tinha uma Bíblia e fui procurar esse Italião. Então, tudo quanto é palavra que terminava com ão, né? Partiu ão. Para ver se estava um Italião, e o medo de alguém me ver que eu estava com a Bíblia na mão. Minha primeira pesquisa na Bíblia foi assim. Nossa Senhora, eu não achei nunca, eu vim achar recentemente essa história. E o medo que eu tinha de alguém saber que eu não sabia quem que esse Italião, todo mundo sabia, eu não sabia, né? Pensando que era uma pessoa. Italião é parte, né? Parte, sabe? É parte. Que Moisés adotou a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente, né? Onde a pena era correspondente ao crime. Se o crime era pior, a pena era maior, né? E eu achava isso interessante porque, lendo na Bíblia, Moisés recebeu os 10 mandamentos no alto do Monte Horebe, e os sacerdotes Moisés escrevendo lei, né? Mas não foi Moisés exatamente, né? E há pouco tempo descobriram uma pedra chamada uma estela. Vocês já viram o gibi do Asterix, do Obelix? Então, o Obelix, você não carrega uma pedra assim, aquele menino. Aquilo, na verdade, é um caderno em branco, sabe? A verdade é isso. Aquilo chama estela, os arqueólogos chamam de estela. E é uma estela de deolito, uma pedra mais dura do que granito, inscrita mais de 300 vezes, chama Código de Hammurabi. Hammurabi é o rei da Babilônia, lá do Iraque, né? Ele é que fez esse maior código mais antigo, código de leis civis, né? Como se fosse a nossa Constituição, o Código Civil, é o Código de Hammurabi. Isso era tão bem feito que espalhou para o mundo inteiro. Mas essa pedra foi descoberta em 1905, então a Kardec não cita
aspecto, né? Agora a gente vai falar, então, Moisés, o maior patrono dos judeus, né, do povo hebreu, adotou um código de lei lá do Iraque, da Babilônia. Grandes inimigos dele, eles tiveram que fugir daquela região lá e para a terra de Canaã, né? Aí você vai falar, pois é, o código de lei de vocês é feio. Não fica engraçado? Como é que as coisas mudam, né? Perdão. Então a gente vai estudando, vai juntando essas coisas e vendo que muitas coisas vão mudando no tempo, né? Falando de depressão, por exemplo. Hipócrates, o pai da medicina, eu fiz fundamento de Hipócrates, né? E respeito muito. A medicina antigamente era baseada na leitura das secreções, da saliva, da secreção nasal, qualquer coisa. Se tinha uma infecção, as características do pus, das fezes, da urina, tudo isso era estudado. E as doenças eram vistas assim, o tratamento era acompanhado por essas observações. E o Hipócrates teve uma paciente que vomitava uma bile preta. Bile, em grego, no latim, é coli. E preto é melã. Então, aí ele falou que a paciente estava com melancolia, ela estava vomitando bile preto. Daí é que vem a palavra melancolia. Então, pelo quadro clínico dessa paciente, para aquela época, de 2.500 anos atrás, certamente ela morreu com essa história. E a gente às vezes fala assim, não, melancolia é uma tristezinha, né? Não é não, a palavra mesmo é um quadro clínico muito grave, né? Isso ficou perdido, né? Porque depois de Jesus é o Império Romano e todo esse conhecimento da Grécia ficou perdido por aí, sabe? O que aconteceu? Durante o Império Romano, a Idade Média, ninguém ficava sabendo de nada, não conversava, não tinha escola, alfabetização, não tinha nada. A lei era do Imperador Romano. O que o Imperador Romano falava, todo mundo tinha que acreditar e ficava por isso mesmo. Né? Como dizer, é proibido pensar, pior ainda é falar o que pensa, né? Essas coisas ficaram perdidas. Por volta do século VI, apareceu um monge Evrágio do Ponto. Você já ouviu falar dessa cidade? Ponto e Frígia, de vez em quando aparece na Bíblia. O Mar Negro, sabe o Mar Negro? Não é para lá no norte da Europa? Então o Mar Negro, aí tem a Ucrânia, tem a Rússia, né? Aquele mar no sul ali tem as duas cidades, Ponto e Frígia. Né? Tinha esse Evrágio, ele escreveu uma coisa chamada As 8 Imperfeições da alma humana, uma coisa assim. E o Papa Gregório I pegou isso e transformou em 7 defeitos, né, que veio a virar pecados capitais. Começa a história dos pecados capitais. E naquela época tinha aqueles padres que viviam em mosteiros, nas montanhas, né, naquelas regiões desérticas, sem habitação, para meditar, encontrar com Deus, e dava uma tristeza nesse povo. Parava de comer, morria. Então, nessa ocasião, esse Papa Gregório I acrescentou a melancolia como pecado. A doença virou pecado. Foi esse Papa que decreta. Mas, ainda assim, isso não era muito divulgado, não era muito conhecido. Depois, por volta do ano 1300, mais ou menos, uns 700 anos depois, da história, vem o Dante Alighieri, é conhecido assim, o Inferno de Dante, essa expressão, né? É de um livro chamado A Divina Comédia, um dos grandes livros da literatura universal. Né? Ele fala do inferno, do purgatório e do céu, né? E aí é que ele fala dos 7 pecados capitais. Já para o Dante Alighieri não tem a tal melancolia dos 7 pecados capitais, mas aí ressuscita toda essa história, né? De maneira que a depressão, ela é conhecida há muito tempo, mas ficou sem domínio. Ficou domínio da filosofia, virou pecado, da religião, né? E todo mundo dava palpite nisso, né? A pessoa estava triste, não, toma uma pinguinha que sai, não é assim? Não, faz um chá de raiz de não sei o que lá, que não sei o que. Não, vai lá no centro espírita, lá do Zé Ricardo, toma um passo, põe lá que você fica alegre na mesma hora. Cada um tem uma receita, né? Então, essa coisa vai ficando assim. E com a evolução da humanidade, essas doenças vão sendo mais percebidas, mais diagnosticadas e está aumentando a incidência. Bom, Allan Kardec, na época de Allan Kardec, a medicina era muito atrasada, sabe? Eu acho que se a gente pegar a medicina dos índios atuais, nossos aqui,
a medicina deles deve ser mais evoluída que a nossa medicina, né? Daquela época de Allan Kardec, era bem... A psiquiatria, então, o grande psiquiatra na época era o Pinel. Já ouviu falar Pinel? Parece gíria, parece uma... Ah, fulano tá Pinel, né? Não fala assim? Ih, ó, tá pra lá de tá Pinel, né? Mas Pinel é o doutor Pinel, um dos grandes gênios da medicina. Só que ele começa a psiquiatria, ele pega aqueles doidos da cabeçada. Como é que você fala quando doido é muito doido? Doido pancada? Tem umas expressões assim, né? Geralmente eram psicoses associadas a algum problema neurológico, sabe? A pessoa tinha uma disfunção do aparelho locomotor, era torta, tinha deficiência mental, não falava direito, então doido era uma figura mais ou menos assim, né? Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. O Freud, que criou a psicanálise médica, nasceu em 1856. Então, olha esse confronto histórico. De maneira que, quando Allan Kardec vai falar as coisas, vai falar de tristeza, melancolia, né? Ele fala de melancolia, ele está nesse ponto aí, ó, num ponto culminante, né, em que esse assunto de depressão, melancolia, não tinha domínio, não tinha nada, era um assunto sem dono, era uma coisa assim. Então, Allan Kardec, se a gente vê, face ao conhecimento médico de hoje que Allan Kardec fez, a gente vai ver o tanto que Allan Kardec é gênio. Eu listo a genialidade de Allan Kardec, assim como Leonardo da Vinci, Max Planck, da física quântica, Einstein, Heisenberg, Allan Kardec. Quanto mais eu estudo Allan Kardec, mais ele vai ficando inteligente, assim, na minha avaliação, né? Mas aí vem o Freud cria a psicanálise médica. E o que vai acontecer é que não só a depressão, mas todos esses distúrbios psicológicos ou psiquiátricos, né? A palavra psiquiátrico é uma palavra pesada, né? Psiquiatria, né? Psiquiátrico, uma coisa assim. A maioria dos doidos, você não fica nem sabendo que é doido. Doido entre aspas, né? A gente são pessoas que trabalham, são produtivas, casam, têm filhos, eles são psicóticos mesmo. A gente fica imaginando que doido é aquelas pessoas que saem matando todo mundo, isso é serial killer, né? Não é assim? Ou corcunda de Notre Dame. Não, doido você... E olha que tem doença que você convive com a pessoa há 5 anos, convive com um psiquiatra, o psiquiatra diagnostica. Isso é muito sutil. Então, para essa época que Allan Kardec viveu, ele foi muito à frente do tempo, sabe? Se pegar a literatura universal e o que tem no próprio Evangelho a respeito desse assunto, mas o que aconteceu é o seguinte, que esse assunto caiu no domínio da medicina. E hoje isso que chamava melancolia, que a gente fala que é tristeza, que hoje fala que é depressão, parece que é uma doença, né? Aí, estudando as doenças, as características, né, os pródromos, as causas predisponentes, os primeiros sinais, e a evolução, né, vai distinguindo vários tipos de depressão. Então, se você pegar aquele livrinho de Cid, aquele quando a gente gripa na segunda-feira e perde a aula, perde um carimbo, o professor não dá bom, ele põe um número lá, né? Você pegar esse tipo de depressão ali, deve ter uns 10, eu não lembro, mas tem muitos. Você pegar livro para estudar mesmo, tem uns 20 tipos de depressão. Então, a gente, quando fala a palavra depressão, a gente imagina uma coisa, uma pessoa que tem depressão ou teve, e a gente lembra daquela pessoa. Mas não serve de base, não. Serve para experiência pessoal, né? Então, a gente acha que, às vezes, a pessoa se caracteriza a depressão a tristeza. Tem gente que não sente tristeza. Tem gente deprimida que não fica triste. Fica indiferente. Tanto faz se está de um jeito, se está do outro, para ela é indiferente. Tudo está bom, está ruim, tanto faz. Não quer nem saber. Tem gente que fica com raiva. A pessoa está numa brabeira. Você fala, nossa, essa pessoa está super deprimida. Então, aí que está. E quando a gente vai falar em depressão, se tem alguém aqui que já teve ou que está em depressão, vai achar que eu estou falando com a pessoa. A pessoa que tem depressão, você acha, né? E eu tenho esse negócio, assim, eu sou dedo duro, assim, para passar as coisas. Uma amiga de infância, ela fala assim, Douglas, quando você fala do Evangelho, eu acho que você está falando para mim. Eu falo, você está enganado, eu estou falando para mim mesmo, sabe? Porque essas coisas tocam a gente, né? Então, aí que está. Tem vários tipos de depressão, aí tem aquela coisa, né? Você falar para o deprimido, oh, você está deprimido, você deprime ele. Isso é um assunto muito sensível, né? Agora,
esse histórico, o importante desse histórico é o seguinte: a pessoa está com depressão, como Allan Kardec foi pioneiro em desenhar os aspectos psicológicos da depressão tão bem, que nem os textos rompem o que Allan Kardec fala genericamente, continua valendo, mas é genérico. Só que esse assunto saiu do âmbito lá do Allan Kardec e caiu na ciência. Allan Kardec fala: olha, onde a ciência disser, a gente larga a nossa opinião, a gente segue a ciência. Tem gente que fala a ciência espírita. Que ciência espírita? Não existe ciência espírita. Ciência para Allan Kardec é ciência. Medicina é medicina. Quer entender de medicina? Vai para a faculdade de medicina. Quer entender de engenharia? Vai para a faculdade de engenharia. Quer especificar? Não, eu quero saber mais de resistência de materiais. Vai fazer mestrado em resistência de materiais. Ah, mas vi que tal átomo de não sei o que lá. Vai fazer doutorado em atomística. A ciência é isso. Allan Kardec era professor de biologia, de matemática, de tudo. De astronomia, de anatomia humana, de biologia, né? De metodologia científica. O livro dos médiuns é um livro de ciência. O livro dos médiuns é um livro de medicina. Na verdade, o livro dos médiuns é um livro de fisiologia humana. Que Allan Kardec concebe ali, publica, para esclarecer os fenômenos espíritas, para quem quer saber, eu estou pinel ou estou incorporado, né? Então, ele fala, o próprio Allan Kardec, o objetivo do livro nessa função. Mas estudiosos atuais, doutor Alexandre Moreira de Almeida, ele fala que a metodologia de quem estuda a mediunidade hoje, que é um fronte da medicina, de pesquisa, usa a metodologia que Allan Kardec estudou lá com o livro dos médiuns, né? Então, aí, agora até me perdi o que eu ia falar. Da metodologia. Hã? Da metodologia. Isso. Eu, de vez em quando, eu dou uns brancos, eu fico Então, deixa eu fazer uma feliz. pergunta. Acho que troco de médico. Então, deixa eu perguntar. Posso perguntar? Pode Se eu perguntar. posso perguntar, vou perguntar. O que nós podemos fazer, nós outros que somos leigos no assunto, quando chega alguém muito triste, Era isso. essa tristeza, que denomina que esse rótulo grande, que é uma depressão, como nós podemos ajudar nesse momento? Era nisso aí que eu queria chegar. Sim. Então. Estou falando trocou de entidade aqui. Então, com essa história, aí, o que acontece é o seguinte: a pessoa fica triste, tem uma depressão, procura um centro espírita. E a mãezona, o paizão, ele acha que tem obrigação. Porque, olha, quem tem obrigação de resolver isso aí é o médico. Ah, estou tristinho, não sei o que. Não, e o que o médico falou? Aí é que está a mudança, tem que mandar para o médico, né? O médico vai tratar, vai diagnosticar, confirmando que é um caso de depressão, que é o que estamos discutindo, então né, depressão. Ele vai passar antidepressivo, dependendo do caso ansiolítico, vai recomendar psicoterapia com um psicólogo, isso funciona. E a religião ajuda? E a pessoa vai ficar boa, ajuda. Então, o que você tem que fazer? Se a pessoa chegar aqui, eu estou com câncer, eu estou com depressão, e o doutor disse que eu sou esquizofrênico. Eu tenho artrite, eu tenho gastrite, eu tenho não sei o que lá. A religião ajuda em todos os casos, mas esse é o papel. Mas o que acontece é que a pessoa vem achando que o seio vai curar a depressão dela. E transfere essa responsabilidade para você. É aí que a coisa pesa. Por quê? Porque o assunto não é assunto da doutrina espírita, não é assunto do espiritismo, não é a função do espírito ser médico. Aqui você pode até ser médico, mas aqui você vai ser uma religiosa, uma coisa assim, né? Aí, não, vai tratar de depressão com você, tudo bem, vai lá no seu consultório e trata. Aí o apoio do tratamento espiritual, aí vem para cá. Mas Como porque a pessoa qualquer queira outra se doença. tratar, não é isso? Isso. A pessoa se transforma na fé, querendo se tratar, e aí a medicina faz a parte dela. Isso, mas não só na depressão, mas qualquer doença, não é diferente. Então a pessoa chega com câncer, você que vai curar o câncer? Não. A pessoa chega com artrite reumatoide, você que vai curar a artrite? Também não. Mas você vai dar apoio para a parte espiritual da pessoa, para ela entender aquilo, por que ela está passando por aquilo, ela aceitar aquilo. Porque o problema dessas coisas muitas vezes é carne, a pessoa não entende por que ela está vivendo aquilo. Então ela já revolta contra Deus. Aí que está o problema dessas coisas que são kármicas, que vêm de expiações de vida passada, a pessoa não aceita. Porque ela começa a recusar Deus. Deus não é justo. O que eu fiz para merecer uma coisa dessa?
e afasta de Deus. Aí que piora tudo. Então, se simplesmente a pessoa está aqui procurando Deus através da sua pessoa, é um passo maravilhoso. O fato dela estar vindo aqui, no tema central da depressão, ela está vindo aqui convivendo, conversando com todo mundo, né? Já é tudo terapêutico. Porque nesse momento também não é importante ela sentir que ela não é diferente de todos os outros e que sim é igual? Exatamente. Agora, se a pessoa está dependendo do tipo de depressão, ela é muito sensível. Assim, parece que você não tem a pele. A pessoa quando está depressiva, parece que ela não tem a pele. Se passar perto, dói. Sabe? Eu já tive um período assim, uma depressãozinha, mas esse cara buzina a 3 km de distância e vai morto mais do que medo. É uma coisa tenebrosa. A sensibilidade da pessoa deprimida é diferente, então tem essa delicadeza. Agora, o passe, tudo funciona, é maravilhoso. Não tem contraindicação nenhuma. Agora, tem que saber conversar. Porque se você estiver falando aqui, falando, não, você estava fazendo um bordado, você podia que a minha linha acabou, eu não sabia, eu acabei botando um pouco na telinha de cor e ficou mais bonito, olha aqui que coisa. Esse tipo de conversa é melhor que assunto para quem está deprimido. E tem gente assim, você está deprimido, você está pensando em suicidar? Tem gente que chega e fala assim, na hora que tem depressão, suicida. A pessoa está deprimida ali, eu já vi isso, olha. A mulher com o filho na maior depressão, a mulher vem na casa espírita para procurar apoio, e um cara falar sobre depressão, fala, quem tem depressão, suicida. Meu Deus do céu, eu fiz a mulher em casa, como é que essa mulher fica? Onde ela vem buscar socorro? Então, isso é muito delicado. E cada caso é um caso, né? Então, aí que está, se você quer cuidar dessa pessoa, é bom ter consulta em particular, assim, consulta espiritual, não conversar em público, assim, não. Né? Porque, assim, hoje em dia tem muita essa questão de todos nós que temos família, tem uma pessoa em casa mais deprimida, mais tristinha, às vezes meio encorajada, né? Então, todas essas palavras que o senhor está trazendo para nós traz um esclarecimento. Pois é, aí tem uma coisa, você falou que isso também passa, né? A história do Chico Xavier, isso também passa. O Chico estava triste, pediu para a irmã conseguir uma mensagem de Maria Santíssima Mãe de Jesus para consolar ele. Ele já passou, o Chico passou cada coisa, eu sou testemunha disso. Olha, e um dia ele falou, trouxe a mensagem da Maria para você. O Chico pegou aquele calamacho de papel, sentou e falou, pode ditar. Isso também passa, irmã. O que mais? Não, é só isso. Só isso também passa. Se o conselho de Maria, Mãe de Jesus, Chico Xavier, achou que ia para um milão, né? E é interessante, porque falando nessa situação, até confortável, né? Mas se você tiver uma vida boa, naquela fase boa da vida, na felicidade, eu chegar para você e falar, Ricardo, isso também passa, né? Olha como é que é. Aí é que está, né? A sensibilidade da coisa. Porque tudo nessa vida passa, de fato, né? Bons momentos e maus. Você às vezes se aguenta, mas quem está muito próximo de você tem um problema. E a gente está no meio disso, nós estamos, que é para isso mesmo. Né? O ser humano é um ser social, né? Agora, tem umas coisas que a gente também tem uma educação medieval, sabe? Um falso cristiano. Jesus não era cristão, até as palavras são difíceis para usar. Fala assim, Jesus era cristão, você vê Jesus, Cristo. Mas Jesus em vida nunca foi cristão, e nem Cristo, sabe? Essa palavra veio depois, né? Jesus era judeu, não era cristão. Cristão era do Papa, lá de Roma. Isso aqui é o cristianismo. Jesus era judeu do templo, ele tinha a casa do caminho lá na cidade de Jerusalém. O irmão dele, o Tiago, conhecido como o bispo de Jerusalém, né? E a seita que os apóstolos pregavam chamava caminho. Isso aí você pode pegar o livro de Atos, você vai ver várias vezes a seita chamada caminho. Depois tem uma história uma narrativa de igreja primitiva. Isso é uma história de Roma, porque na realidade a seita era chamada caminho dos discípulos de Jesus, era chamado discípulos de Jesus na Bíblia. Depois vem traduções, vem versões de Bíblia, a coisa é bem difícil.
Mas aí vem aquela coisa de submissão, de controlar, porque essa igreja, ela é a igreja estatal romana. Isso é igual ao faraó. O faraó é Deus e o rei do país, né? Igual o Ayatollah, é a mesma coisa, sabe? O Papa atual é o imperador romano, ele é o ditador, porque lá não tem eleição, né? Votam direto para presidente da República, rei, imperador do Vaticano, então isso continua. Então tem essa filosofia, assim, aí fala, não, você tem que ser abnegado. Abnegar significa negar a si mesmo. Você não pode se abnegar, não. Você não pode abrir mão de você. E a gente engole essa palavra, você tem que ser altruísta, você tem que cuidar de você, ser simples, não gastar muito com coisa desnecessária e, na medida do possível, você ser caridoso, ter uma convivência mais fraterna. Mas, primeira coisa, você cuida de você. Você tem que amar em primeiro lugar você. Isso aí, Jesus não desconsiderou em nenhum momento. Tem gente que fala assim, os mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Ah, tem um terceiro. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Jesus não considera essa hipótese de você não se amar, não. Jesus nunca trata uma pessoa assim, ele nunca coloca ninguém abaixo dele, é irmão mesmo, ele trata de igual para igual. Jesus ele exemplifica isso de várias formas, em várias situações. Aquele povo gosta de citar o primeiro milagre, né? Que transformou água em vinho. As bodas de Caná. Caná é uma cidade ao lado de Nazaré, pertinho. O que a Maria estava fazendo lá? Ela estava gerenciando a festa, né? Estava ali na casa dela, né? E como ela já conhecia a capacidade de Jesus já tinha essa mediunidade toda de transformar água em vinho. Acabou o vinho da festa, né? Maria falou, ó, acabou o vinho. O que Jesus falou? Que eu tenho contigo, mulher? Olha o jeito do cara conversar com a mãe dele. Que eu tenho contigo, mulher? O jeito que Jesus fala. A Maria, a gente vai falar, Maria, Virgem Santíssima. A gente fica assim, não, Maria. Pois é, tem um Canaã, um Cafarnaum. Ele chegou, foi convidado para jantar num lugar lá e aquele povão tudo querendo falar com ele, né? E não sei se já tiver prensado uma porta, todo mundo querendo entrar, é show, já passei por isso quando eu era jovem, em Belo Horizonte. A gente não passa, né? Quando passa, a gente explora por lá de dentro, a gente sai catando cavaco, valeu, como é? Essa mulher se espremeu lá e ela entra nessa casa. E Jesus estava convidado para jantar, ela entra desse jeito. A entrada triunfal e pá! Esborracha nos pés justos de quem? Convidado, Jesus. Pensa, você entrar de pé dentro, cair nos pés de Jesus. O que você vai falar aqui? É muita sorte, né? Ah, Jesus, coitadinha da senhora, vai matar, minha senhora. Você... Não, olha, a senhora não sabe que primeiro o Senhor alimenta os filhos e depois é que ele alimenta os animaizinhos da casa? Olha como é que Jesus falou com essa mulher. Não tratou ela de coitadinha assim, não, de igual para igual, assim, normal, a simplicidade da linguagem lá. E a firmeza da mulher? Não, é que eu tenho uma filha que está muito doente. A gente pediu para curar. Olha como é que era Jesus, né? A gente fica imaginando coisas assim, né? Ele não diminuía ninguém, ele falou, não, pode ir que sua filha está curada. Então, é uma coisa assim, essa possibilidade não tem, é patológico se não tiver autoestima. Mas tem umas coisas, por exemplo, se eu disser, Geraldo, seu nome? Tadeu, é a mesma coisa, não é Tarcísio? É verdade. Tadeu. Se eu disser assim, eu te amo, Tadeu. Aí eu tenho que fazer o quê para você? Não fazer nada nenhuma. Eu te amo, tá bom? Não tá bom demais que eu amo? Tá bom demais, né? Não, então eu vou virar escravo dele. Tudo que ele quiser eu faço para ele. As provas de vida que Deus dá para ele, para a própria evolução dele, é o que eu vou resolver para ele. Eu vou viver a vida dele, porque eu amo ele. E as expiações são muito piores que vêm de vidas, né? Deixa que eu vou expiar suas expiações. Não, eu só te amo. Se você quiser trocar ideia, se eu puder
aconselhar, ter um conselho bom, né? Humanitário. Se não puder, a gente procura aí, Garcia, o Zé Ricardo, a gente vai pegar um livro aí, né? Estamos juntos, né? Vamos tentar que aproveite e aprenda essa lição também. Chico Xavier disse que pecado a gente tem tanta coisa para trás que uma vida só não dá para recuperar. Então é bom a gente aproveitar com as expiações e as provas dos outros, para evoluir. Então, não, aí eu te amo, eu sou seu escravo, faço tudo que você falar, eu fico escravizado para você, ou para a sua igreja. Eu fico escravizado para a sua igreja, tudo que você falar, não precisa nem mandar, é só sugerir que eu já faço, que eu virei escravo seu. Não, eu tenho que cuidar de mim. Mesma coisa é o perdão. Se você me magoou, você está frito, cara. Você sabe por quê? Porque você vai entrar na lei do retorno com Deus diretamente. A hora que você me magoou, você já pisou o pé na arapuca. Você já acionou a lei do retorno e como o choque já está a caminho. Como diz o Chico Xavier, ele vai ser forte. Então, olha, se você me magoou, eu te perdoo. Né? E vou ficar esperto, não chegar muito perto de você não, que você pode me magoar de novo. Eu tenho que aprender a lição. E se não perdoar? Eu estou frito. Aí, né? Ué, eu vou ficar guardando a mágoa aqui, né? Eu vou ficar guardando o ódio, eu vou uma chama. O Divaldo usa o ódio, a mágoa é uma chama, uma brasa acesa que a gente carrega na mão para ferir o outro. Né? É mais ou menos isso. Então, a medicina fala muito claramente, você tem que aprender a perdoar, senão haja cardiologista, cirurgia cardíaca, ponto de safena, estente, pode arrumar o que for que não vai ter jeito, tem que perdoar. A medicina já é cabal nisso. Ah, mas então eu te perdoei. Ah, agora significa que você tem razão? Você tem razão, não, você está errado. Você está magoando as pessoas, pedir para Deus para te dar uma luz, você não fez assim, não é? Então, olha para ver. E se eu te perdoar, você vai para o céu? Se eu não te perdoar, você vai para o inferno? Também não. Não é assim? Ah, não, então eu perdoei, ele tem razão, eu sou seu escravo? Também não. Então, no convívio, essas coisas, fala, não, eu amo minha esposa, amo meu marido, meus filhos, aí eu sou escravo dele. Não, isso é outra relação, não é isso não. Você ama, você tem que falar do seu marido, chegar em casa, você tirar o sapato e põe no lugar e calça um chinelo. Se tiver com chulé, é bom lavar esse sapato, tirar essa meia, lavar tudo junto, põe lava os pés lá, depois entra em casa. Não conversa não, tomou banho, jogou a toalha molhada. Ah, é quarto pra você, não tem quarto pra você não, ô, cria vergonha nessa cara, olha onde você pôs a toalha. É igual Jesus falaria, é assim que a gente tem que fazer. O perdão, não, que é perdoa, que é bonzinho, porque a gente vai levando as coisas, porque a gente está no meio dessa cultura, que vem centenária, né? Secular, né? Então a gente fica preso a isso, a gente tem que romper com isso, a gente tem que romper. Agora falar aqui é fácil, fazer isso no dia a dia é complicado, né? Pode falar. Só eu que falo. Eu estou indo bem, então eu devo estar indo muito bem. Eu quando falo assim, ninguém fala nada, nossa, já não adiantou nada. Não falei nada com ninguém. Mas essas coisas, assim, no dia a dia, o Lacan é o nome da psicanálise médica, assim, do nível do Jung e do Freud, o terceiro nome é esse tal do Lacan francês. Esse cara tem um nome tão bonito, é Jean-Pierre, não sei o que lá. Sabe esse nome bonito, assim, o nome do cara? Lá não sei o que era Lacan. Esse Lacan ele fala o seguinte: doenças são as palavras que não foram ditas. Olha, a síntese desse cara. Doenças são palavras que não foram ditas. Essa síntese é maravilhosa. Qualquer palavra, né? Qualquer palavra. Esse negócio de silêncio aqui, silêncio tem que... Vamos fazer silêncio para oração. Mas a gente tem que conversar, tem que falar. A gente não pode ficar engolindo as coisas, não. Esse negócio de engolir sapo é sapo mesmo. O Freud fala melhor assim do sapo, né? Que as palavras que não são ditas, elas não morrem dentro da gente. Elas continuam muito vivas e um dia elas vão se manifestar de uma forma muito indesejável. Não exatamente as mesmas palavras, mas a ideia, Freud fala assim, as palavras que a gente não diz, elas não morrem dentro da gente, elas ficam guardadas. E um dia elas vão ser exteriorizadas de uma forma muito... E hoje em dia está esse negócio de silêncio, porque tem a política, tem palavras que você não pode falar, porque senão você é de um, você é do outro, você é de você mesmo, você é de Deus, de Jesus, né?
E tem umas conversas assim, o povo te embola naquele negócio e você tem que ficar calado, né? Isso adoece a gente, isso deprime. Então, nas relações assim, interpessoais das pessoas que têm depressão, vai ter coisa disso, assim, de conceituar amor de uma maneira, né? Que vai me fazer ter um comportamento doentio, que vai trazer coisa contra mim mesmo. Não, porque eu sou bonzinho, eu perdoo, vai ficar tudo bem em casa, né? Eu perdoo, eu posso perdoar todo mundo, eu estou me arrebentando, porque uma hora esse negócio vai explodir. Você está vendo como é que é? E a gente é educado para conciliar, para ter uma convivência fraterna, harmonia da família, da casa, do ambiente de trabalho, da escola. Claro que todos temos que ter educação, ter uma atitude ativa, né? E conversar naturalmente. Eu gosto muito do jeitão que Jesus falava. Ela falou aí eu parti de novo, né? Um tio, uma amiga minha, baiano, né? Falar da gente, a imperfeição da gente, que a gente é imperfeito, então a gente tem que assumir isso, né? Mas o orgulho não deixa, a gente quer fazer de conta que a gente é bacana, né? O tio dessa amiga minha fala assim, eu estou aqui porque eu não presto. Eu estou aqui porque eu não presto. Na hora eu achei que era tão rude, né? Mas é uma franqueza, é uma humildade. Nós estamos aqui exatamente por isso mesmo, é porque a gente é imperfeito mesmo. A gente se esbarra. Eu posso estar querendo agradar e estar magoando. Quando eu penso que eu estou fazendo sucesso, eu estou me arrebentando. A gente é assim, mas então desculpa, me perdoa. Eu quero aprender, eu estou aprendendo, eu não tenho compromisso com o erro, não tenho compromisso com a ignorância, com o erro, nada. Eu procuro a verdade. Para mim, a grande verdade é uma palavra que se chama amor. A teologia de Jesus chama-se amor. O que Jesus fazia o tempo todo? Caridade. Ia socorrer todo mundo, tudo grátis, tudo por amor. O que Jesus exemplificou durante 3 anos ou um pouco mais do ministério dele, amor, amor, amor. No versículo 8 da Carta da Caridade, ou a Carta do Amor de Paulo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, o versículo 1 é aquele: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como a pedra que soa, como um sino que tinha. Olha. No versículo 8, esse é o versículo 1, no 8 ele fala: havendo profecia, cessará, com a evolução das encarnações. Havendo filosofia, cessará. Havendo palavra, cessará. Só o amor vai ficar. A linguagem universal e eterna, que Deus é amor, é o amor. Essa é a verdade. Então, Paulo fala também para a gente evoluir em todos os conhecimentos, em todas as ciências, né? Para aprender a amar. Então, é nesse caminho que nós estamos. Essa é a grande verdade. Eu conheço a verdade agora um pouquinho. A verdade é amor, eu sei o nome da verdade, chama-se amor. Mas a gente tem que comunicar, conversar, perguntar. Quem não pergunta não vai para o céu, sabia? Tá bom?